Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando no dia 2 de julho para comentar as leituras da Santa Missa da quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura é do profeta Amós, que numa circunstância histórica tremenda, cerca de 600 anos, pouco menos de 600 anos antes de Cristo, quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu e conquistou Jerusalém. O profeta Amós estava alertando aquele povo daquela época, especialmente o rei de Jerusalém e as pessoas mais importantes, toda a liderança daquele povo, que por causa de seu distanciamento de Deus e pela sua desobediência aos 10 mandamentos e pela entrada em cultos pagãos de povos vizinhos, iria chegar uma derrota militar, porque a negação da aliança com Deus tinha problemas. E ali acabam agredindo Amós, querendo que ele se afaste e que vá profetizar noutro lugar. Mas Amós diz: eu não era profeta de profissão, eu cuidava de gado e plantava sicômoros, mas Deus me enviou para dizer isto, e lá continua repetindo aquilo que poderíamos compreender como as consequências daquele mal cometido, não somente falando ao rei de Israel, mas também aos falsos profetas que queriam dizer que tudo estava certo, que tudo estava bem, que não tinha problema nenhum com aquela vida contrária à aliança com Deus. O Evangelho é de uma beleza extraordinária. É Mateus, no capítulo 9, nos versículos de 1 a 8, e Jesus, então, vai no outro lado da margem do lago para a sua cidade, e ali lhe apresentam um paralítico deitado numa cama. E vendo a fé daquelas pessoas que o apresentavam, disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Imaginem, umas palavras assim nunca tinham sido ouvidas na boca de um que na aparência era um homem, o carpinteiro de Nazaré, o filho de José e de Maria. E então começam a murmurar, a discutir: esse homem está blasfemando. Como é que pode dizer que perdoa os pecados? Isso é somente Deus que pode fazer. E então Jesus responde a eles, mesmo sem ouvir as palavras, mas conhecendo os pensamentos do coração deles. Ele diz assim: o que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te e anda? E depois faz a afirmação que é maravilhosa, porque todos nós nos sentimos incluídos e alegres por esta afirmação que Jesus faz, quando ele diz assim: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa, que é impressionante porque este poder divino de perdoar os pecados chega até nós e age através de pessoas. Até mesmo agora, neste nosso tempo. Agia pela segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo encarnado, a pessoa de Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas que estava ali em carne e osso, mas continua agindo, porque é Jesus que depois, noutra parte do Evangelho, quando envia o Espírito Santo, dirá: a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e a quem não os perdoardes, eles serão retidos. O que isto quer dizer? Que este poder divino de perdão, que permite a pessoa de ser curada dos seus males da alma e de iniciar uma nova etapa de vida, retomando o caminho da aliança, da obediência a Deus Pai Criador. Então, isto é um dom que é feito a nós.
aqueles que, recebendo o batismo, pertencem já à aliança. E dentro deste caminho de aliança com Deus, juntamente com todos aqueles que vivem da fé, é aberto o espaço para pedir perdão dos pecados no sacramento da penitência. É verdade que a voz que fala as palavras da absolvição é uma voz humana, do padre fulano de tal ou do padre cicrano, mas quem perdoa os pecados não é o padre. Ele empresta a voz e o gesto da mão direita, com o braço traçando o sinal da cruz, mas é Deus mesmo que nos perdoa. E assim esta potência de misericórdia nos abraça e nos restitui uma vida renovada e nos dá uma outra possibilidade de vida, como quando um menino de primário que fica sujando o caderno, fica feliz quando finalmente consegue obter a mãe lhe dá um caderno novo e ele faz bom, agora este caderno é novo, não vou ir deixando manchas de tinta dentro dele. Quer dizer, uma nova etapa da vida, não só para aquele caderno, para o paralítico do qual fala o Evangelho, para mim e para você, toda vez que pedimos o perdão sacramental dos nossos pecados. E assim, o Evangelho que é lido hoje termina dizendo: a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Na realidade, não é um poder nosso, de nós homens, é o poder divino que é transferido e comunicado às pessoas que o pedem por intermédio de homens que receberam o sacramento da ordem, para que este pedido de perdão e o recebimento da absolvição possam acontecer num clima de seriedade do mistério de Deus. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.